Oi, hoje é 22 de setembro, eu sou Isabela Fleischmann e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia, Ziplockers, como vocês estão? Tá calor até de noite, tá calor às 8 da manhã. Teve ouvinte no começo da semana que falou que no Rio Grande do Sul não tava tão calor, mas aqui em São Paulo a tendência é só piorar. As máximas dos próximos dias aí são 30, 33, 36, 37. Chegou até alerta da Enel, a empresa de energia de São Paulo, alertando aí para os clientes que tentem economizar o consumo de energia por conta das altas temperaturas, escolhendo modelos mais econômicos de ar-condicionado, mantendo filtros de ar limpos, dando preferência para as lâmpadas LED. E, como estamos falando disso, entre as notícias de hoje, eu trouxe aqui para vocês um trecho de uma entrevista que eu fiz num evento com a Associação Brasileira de Venture Capital e Private Equity, a BVCAP, sobre investimentos em empresas que trabalham com soluções para o clima. Lembrando aí que Venture Capital e Private Equity são classes de ativos que investem em empresas que têm capital fechado, ou seja, não são listadas em bolsas. O Venture Capital, traduzido aí como capital de risco, então muito aplicado em startups e empresas de tecnologia. Também vamos falar sobre o Rupert Murdoch, que deixou o comando da Fox depois de 70 anos, e a CEO da Tokstok, que confirmou conversas com a Mobile e diz que o foco é gestão de caixa. Aproveita e também já se inscreve aqui no podcast, ativa as notificações, segue a Bloomberg Linha em todas as redes sociais e vamos lá que sextou. Tá tão quente que tem até um ovo frito gigante ali na Faria Lima, do lado da baleia. Uma escultura justamente para chamar a atenção para as mudanças climáticas. Por isso é importante o quê? Soluções que deixem o ambiente menos quente, para que a gente consiga viver, em meio dessas mudanças climáticas. E para desenvolver novas tecnologias, precisa do quê? De dinheiro. Então, vamos ouvir um pouquinho aqui desse meu papo com duas experientes investidoras. Deixa eu só fazer um glossário aqui para alguns termos da indústria que vão ser utilizados aqui no áudio. VC é Venture Capital e Climate Tech são empresas de tecnologia voltadas para soluções para o clima. Dry Powder é o capital aí disponível para os investidores investirem. Para os investidores investirem. Então, vamos lá? Eu estou aqui com a Priscila Rodrigues, presidente do Conselho da BVCAP. Obrigada pela presença, Priscila. E aqui com a Cristina Penteado, que também é conselheira da BVCAP, para comentar um pouco sobre investimentos em Climate Tech, nas startups, empresas de tecnologia voltadas para o clima. Obrigada pela presença. Nós que agradecemos. E queria começar falando um pouquinho, eu vi um relatório da Climate Tech Venture Capitals, que é o CTVC, e eles falam que há 33 bilhões de dólares em dry powder, globalmente falando, em 2023, para aplicar em empresas de tecnologia voltadas para o clima. Isso a gente está falando aí de forma global, tratando de Venture Capital e de Private Equity. Para Brasil, vocês têm visto o interesse do investidor e capital disponível para esse tipo de tese aqui também? Temos. Eu não sei se a gente tem dado específico do ponto de vista de número comparativo para te dar uma referência do quanto desse mercado global que a gente tem apetite para o Brasil, Mas o que a gente tem visto muito no Brasil é um volume importante de dry powder para o setor de tecnologia, para o segmento de tecnologia, para early stage, apesar da gente ter visto um volume um pouco menor de transações anunciadas nos últimos meses, A gente está vendo essa retomada começando agora de novo, tem bastante dry powder. E o que a gente tem visto, isso vale tanto para empresas de tecnologia, quanto para empresas que não são de tecnologia, são de outros setores, que a questão do clima tem sido cada vez um mote importante de discussão. Seja do ponto de vista de matriz energética, de buscas por alternativas, acho que uma conscientização bastante grande de empresas na importância de olhar o impacto do clima no seu dia a dia no ponto de vista de investimentos. O que faz com que
teses e oportunidades do ponto de vista de startups que enderecem soluções climáticas por diversas frentes específicas, seja para o setor de varejo, seja para o setor de saúde, seja para o setor de educação, para qualquer segmento, telecomunicações, para qualquer segmento de indústria, quaisquer tecnologias que possam buscar melhorias e alternativas do ponto de vista de clima, tem tido uma boa penetração como clientes, né, para as empresas. As empresas têm buscado essas soluções. E aí as soluções crescendo, elas passam a ter uma exposição grande junto ao mundo de VC. Hoje tem vários gestores de early stage nas diversas teses que eles têm de construção de portfólio, tem sempre uma tese de climatech no meio, né? Assim, tem sempre algumas investidas numa construção de portfólio, a busca por alternativas nesse sentido. Eu acho que do ponto de vista do investidor, eu acho que a questão do clima, ela interconecta. Outras teses de tecnologia, às vezes são micro, né? Numa micro-região específica de um país, etc. Quando a gente fala de clima, a gente fala de uma agenda global. Então, esse dry powder, ele vem de fontes diversas de capital. O investidor estrangeiro olha muito a agenda de clima, o investidor local também olha a agenda de clima, o que tem uma convergência, né, de investimento no segmento. E aí, associada à tecnologia, a tecnologia ela traz essencialmente eficiência para o sistema, ela consegue usar a energia ou, enfim, os recursos de uma maneira transformacional. Isso, por si só, se traduz em benefícios climáticos. Então, acho que a convergência de tecnologia e uma agenda que ela é interconectada, quando você está falando de clima, faz com que esse tipo de proposta de investimento climatech tenha um apelo muito grande, tanto no mercado local brasileiro, quanto no investidor internacional, olhando para o mercado brasileiro e para outras jurisdições também. Uhum. O investidor estrangeiro, quando ele olha para o Brasil para a climatech, a gente pode pensar muito em startups que estão voltadas para o agro também, né? A gente tem um agro muito forte aqui no Brasil e acaba que muitas pessoas não pensam em startups de agro voltadas para soluções para o clima, mas a gente tem visto algumas aqui no Brasil nesse sentido, né? Você acha que é uma agenda óbvia quando você fala de climatech, né? Não só porque o Brasil é um celeiro, né, agrícola, mas também pela possibilidade de você otimizar água, uso de agrotóxicos defensivos, combustível, né, quando você tem questão de rota, de clima, de optimização de eficiência produtiva. Então, é um ecossistema de eficiência de uso de recursos e de otimização de produtividade, uma equação muito vencedora. Quando você pensa na dimensão climática associada, né, você consegue trazer uma agricultura mais sustentável do ponto de vista de clima e meio ambiente e, ao mesmo tempo, mais produtiva. Então, a tecnologia lidera essas duas verticais, né, a eficiência produtiva e a questão climática atrelada a isso. Então, é uma equação muito win-win. E o agro no Brasil é claramente uma agenda. Acho que também uma outra agenda que a gente pode trazer aqui é de eficiência energética. O Brasil ele tem uma estrutura, né, dada pela natureza do ponto de vista energético única, né, para energia renovável, energia renovável, né, solar, né, eólica, vento, hidrelétrica. Então a gente tem de fato uma base muito muito promissora para que essas tecnologias aqui não se desenvolvam e cada vez mais ganhem espaço. Então acho que a gente tem aí dois grandes trunfos quando a gente fala, não são só esse, mas dois grandes trunfos, quando você fala de climatech e de tecnologia voltada para clima de maneira mais ampla, né? Acho que o vertical de energia e a vertical de agricultura são claramente casos clássicos, né, desse tipo de investimento. O Rupert Murdoch está se afastando da presidência dos conselhos da Fox e da News Corp, encerrando aí uma carreira que se estende por quase 7 décadas. Ele vai passar a ocupar o cargo de presidente emérito nas empresas. Essa mudança marca o fim de uma era em que o Murdoch transformou profundamente o cenário da mídia, do entretenimento e da política em ambos os lados do Atlântico, por meio de uma série de negociações que frequentemente estamparam manchetes e resultaram em uma série de escândalos, desde polêmicas investigações de escutas telefônicas que abalaram seus jornais em Londres no início de 2010, até processos judiciais em curso contra a Fox News, relacionados à disseminação de desinformação depois das eleições presidenciais de 2020 nos Estados Unidos. O filho do Murdoch,
Lachlan Murdoch vai assumir como único presidente da News Corp e vai continuar a ser o presidente executivo e CEO da Fox, conforme anunciado pela empresa em comunicado nesta quinta-feira. Ainda que o império de Murdoch tenha prosperado durante a era da mídia impressa, do cinema e da televisão a cabo, ele ainda não alcançou a mesma proeminência no mundo do streaming e do conteúdo gerado por usuários. O Rupert Murdoch, que tem aí 92 anos, foi uma das figuras mais influentes e controversas da mídia. Ele dominou a opinião pública por meio de um império global que incluía desde tabloides até a sofisticada imprensa do Wall Street Journal, além de propriedades televisivas nos Estados Unidos e no Reino Unido. A sua saída coloca seu filho mais velho no comando de um império de mídia global que teve origem em um jornal local na Austrália, para você que não sabe. A Fox, do Murdoch, conquistou participação de mercado, desafiando aí outras redes proeminentes e transformou o cenário dos esportes profissionais ao pagar muito dinheiro pelos direitos de transmissão de jogos de futebol e outros eventos esportivos. O Fox News Channel, uma potência na televisão a cabo, se tornou um palco para políticos republicanos dos Estados Unidos, incluindo Donald Trump, enquanto criticava vigorosamente os democratas, incluindo os presidentes Bill Clinton, Barack Obama e Joe Biden. Depois de um primeiro semestre com dificuldades que incluíam um pedido de falência por um fornecedor, o fechamento de 17 lojas e a reestruturação de uma dívida de 350 milhões de reais, a Tokstok diz que o pior momento ficou para trás e que já apresenta geração de caixa, reflexo aí de melhorias operacionais. E uma proposta de fusão com a concorrente Mobile ainda está na mesa. Quem falou isso foi a cofundadora e CEO da Tokstok, a Ghislaine Dubrulli, em entrevista exclusiva à Bloomberg Linha. Em agosto, a maior varejista brasileira de móveis e decoração anunciou o retorno da sua fundadora ao cargo de CEO depois que o fundo americano Carlyle realizou um aporte de 100 milhões de reais na empresa. O Carlyle é uma empresa de private equity que é a controladora da Tokstok em conjunto com a SPX Capital. A nova CEO da Tokstok disse que a companhia tem tudo para virar o jogo e admitiu pela primeira vez que a empresa conversa com os fundadores da Mobile sobre os próximos passos, incluindo uma possível combinação de negócios. Os rumores sobre as negociações entre as duas empresas, que a gente chama aqui de fofoca, começaram aí no mercado desde o começo do ano. Em fato relevante, divulgado no dia 10 de março, a Mobile informou ao mercado que teve conversa com a Tokstok sobre uma possível fusão. Isso aconteceu antes da companhia concluir a reestruturação de sua dívida e da fundadora voltar ao comando aí da Tokstok. Outros comunicados mais recentes da Mobile apontaram para a existência de conversas entre as empresas, mas sem que exista qualquer entendimento mais avançado para uma potencial fusão. A decisão do Carlyle de injetar capital na tradicional rede de varejo abriu caminho para o alongamento da dívida de 350 milhões de reais com alguns dos maiores bancos do país. A empresa ficou liberada de realizar pagamentos por 2 anos, segundo o comunicado ao mercado no final de junho. E fontes do mercado falam aí que uma eventual fusão até faria sentido do ponto de vista de sinergias, como na negociação aí com fornecedores e da complementariedade dos negócios, já que a Tokstok tem uma operação com foco em lojas físicas e público consumidor das classes A e B. Já a Mobile, que é uma empresa nativa digital, atende a classe C e tem uma operação aí que é digital, com física e uma logística considerada mais eficiente. Por outro lado, há empecilhos com os termos da transação. Ainda que a Tokstok seja maior em tamanho e receitas, ela carrega uma dívida de 350 milhões de reais. Enquanto a Mobile não tem dívidas e possuía 167 milhões de reais em caixa no final do segundo trimestre. Bom, começamos a semana falando dos bilionários que gastam aí 750 mil dólares para preparar seus filhos para a faculdade de elite e vamos terminar a semana falando do quê?
queria comentar para vocês a respeito de uma matéria do Wall Street Journal que saiu nessa semana e que fala aí que nas proximidades dos campi universitários dos Estados Unidos surgiram serviços de concierge para estudantes universitários que oferecem assistência semelhante à que esses estudantes receberiam aí das suas próprias mães. As mães terceirizadas, digamos assim, oferecem tarefas como entrega de remédios, montagem de móveis, transporte para o aeroporto e acompanhamento a consultas médicas. Além de aplicativos como o Uber, o DoorDash, que é o de entrega de comida, como se fosse iFood, ou o Instacart, que é o de entrega de supermercado, os serviços oferecidos pelos concierges ajudam de maneira mais personalizada e carinhosa, digamos assim. Tem uma empresa que chama Concierge Services for Students, com sede em Boston, e que oferece aí um serviço de montagem de dormitórios até recomendação de professores e cria um ambiente familiar para os estudantes universitários, organizando eventos e jantares, segundo essa matéria aí do Wall Street Journal. E o John Ribeiro, que comentou no último podcast que eu falei sobre isso, ele comentou assim: e minha mãe reclamando de me dar R$20 pro lanche. Bom, é isso, sextamos, palmas pra vocês aí, pra todos nós, por mais uma semana, palmas. Boa sexta, meus Softlanders, se cuidem, se hidratem e usem protetor solar. Nos vemos na segunda-feira. Até!